Alô, pessoal, estamos aqui em mais um quadro do nosso programa, O Empreendedor Raiz. Hoje eu estou trazendo aqui a história da Vanessa e do Edmilson. Eu estou aqui no bairro Maria Paula, especificamente na rua Dalva Raposo, onde ela começou a empreender aqui com o quê? Com venda de frango, né? Que atende a comunidade local, é uma necessidade das famílias nos finais de semana. Na verdade, as pessoas não têm o costume de cozinhar no final de semana. O que elas fazem? Compram comida fora, vão a restaurantes e tudo mais. Então hoje a gente vai apresentar essa história muito bacana aqui da Vanessa e do Edmilson, que eles estão aqui na rua Dalva Raposo, em Maria Paula, e é o Master Frango. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com a Vanessa, ela e o Edmilson, o esposo dela está fugindo aqui das gravações, mas é esse mesmo. Daqui a pouco ele vai aparecer para contar um pouco da história. Então, Vanessa, assim, a ideia desse quadro nosso aqui é justamente trazer as informações para quem está começando, quem quer empreender, mas aquela pessoa que vive arrumando desculpa, né? Não, eu não vou fazer porque final de semana eu estou cansada, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Como é que foi essa questão de você começar, porque você já é moradora do local, não é isso? Você percebeu uma necessidade que não tinha aqui na localidade e decidiu empreender. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom dia, né, a todos. Eu me vi também desempregada, né, e queria uma renda extra que suprisse, né, para as necessidades também da família, né, a gente que tem filhos e os filhos pedem as coisas e a gente fica naquela, como é que vai fazer, né, para comprar tal coisa, você quer dar algo para os filhos e você não tem como, né, e aí eu tive a ideia de, né, vamos fazer uma experiência para ver e tal, e aí quando a gente começou há 3 anos atrás, né, a gente começou com 10 frangos, né, começamos com uma máquina com 10 frangos, né, e aí foi crescendo de uma proporção que de 10 a gente passou para 20, de 20 passamos para 30, né, e aí foi crescendo que hoje a gente vende em torno de 110, 115 frangos finais de semana, né, e graças a Deus nossos clientes tudo muito satisfeito, né, até o próprio nosso Telmo, né, que está aqui com a gente. Eu sou cliente. Né, o nosso cliente também, e totalmente satisfeito, né, graças a Deus, foi uma proporção bem grande, né, e vamos crescendo por aí. Hoje eu comecei com uma máquina, hoje eu tenho 3 máquinas e vendo a necessidade de, daqui para frente, conseguir mais uma máquina para crescer mais um pouco. Muito legal, pessoal. Então, vocês observaram a história, a necessidade é o que nos move, perfeito? Então ela tinha uma necessidade lá atrás, era a questão da disponibilidade no mercado de trabalho e não podia ficar parado, não é isso, Vanessa? Você vai ficar esperando alguma coisa acontecer. Não pode, né? A gente tem que correr atrás, porque senão a gente não consegue nada, de fato. Exatamente. Então, qual é o intuito dessa programação nossa aqui? É trazer ideias reais de empreendedores, de bairros, de localidades, para poder, de repente, despertar a sua cabeça, porque
Vanessa, uma coisa que eu vejo muito, quando as pessoas têm essa questão dessa dificuldade, tá desempregado, isso, aquilo, a pessoa às vezes acaba travando, né? Acaba entrando num estado até depressivo às vezes, né? Algumas pessoas entram num estado depressivo e acabam não conseguindo vislumbrar as oportunidades que tem no local onde você mora, né? Que isso é muito importante. Às vezes você está num local que tem um baita potencial e você não consegue enxergar aquilo porque você está tão preso olhando só para o seu problema e você não consegue enxergar o problema da outra pessoa, da pessoa que está, às vezes, do teu lado, é teu vizinho ali, ele tem uma necessidade, um conhecimento que, de repente, você tem e possa ajudá-lo, e você não faz porque você está tão preocupado com o seu problema e você decide ficar ali, naquela comiseração sua ali. Então, Vanessa, voltando aqui ao que a gente falava das pessoas que às vezes têm um problema, uma dificuldade, e você, ao invés de ver a solução, a saída daquele problema, você se afunda mais no problema. No seu caso foi completamente diferente, que você viu que tinha essa necessidade lá atrás, essa dificuldade, e isso te moveu. Foi isso? Foi essa questão que te moveu? O que te fez assim, era só o desemprego ou você tem um objetivo, tem uma ambição na vida de conquistar alguma coisa? Fala um pouquinho pra gente. Sim, é a ambição também de conquistar alguma coisa na vida, né? Porque a gente que trabalha assim com dificuldade, a gente sabe as oportunidades, né, que vêm, né, pra gente e muitas das vezes os obstáculos, né, que a gente tem que atravessar para poder conquistar aquilo que a gente quer, né? E no meu caso, sim, eu também morava de aluguel, né? E aí, tipo assim, só meu esposo trabalhando, né? E eu queria também ter essa questão de poder ajudar. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu a nossa casa própria, entendeu? E, foi só com isso? Não, não foi só com isso, né? Mas as oportunidades que a gente teve, né, pra gente poder estar conseguindo, né? E assim, eu acho que teria que ser todos. Quando se tem um pensamento de conquistar alguma coisa na vida, né, a gente tem que ir à luta para poder conseguir conquistar algo na vida, né? E essa questão que ele mesmo falou na questão da depressão e tal, de fato, eu também tive um quadro de ansiedade, né? E isso também me motivou muito, porque eu pensava, se eu ficar em casa parada, eu daqui a pouco, hoje eu tô com ansiedade, amanhã eu vou estar com depressão, né? Então, porque uma coisa puxa a outra, então eu falei, não, eu tenho que sair dessa ansiedade, para mim não ter que entrar nesse quadro depressivo, né? E assim eu fiz, eu comecei pouquinho com pouquinho, como eu já contei, né? E hoje, graças a Deus, estamos aí, que eu não sei, se eu chegar amanhã e disser para meus clientes, a partir de tal dia eu não vou vender mais, não vou trabalhar mais com venda de frango, eu acho que eu ponho aqui, gente, eu acho. Se ela fizer isso, pessoal, vai dar um problema, porque aqui eu vou ver se eu consigo captar essas imagens para você mais tarde, da fila, tá? Então, o negócio foi tão interessante, foi tão bom para as pessoas que vivem aqui, que precisam desse serviço que ela presta, que você tem até fila. Eu acho que se ela falar que não vai ficar mais aqui, que vai sair, que já deu, vai ser meio problemático aqui. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, enfim, vocês viram aí a questão que não foi só em relação à necessidade, mas foi em questão também que ela tinha uma ambição, ela tinha um objetivo de vida. Você vê que ela coloca o exemplo aqui de casa própria, ela tinha essa ambição e realmente desempregado como é que faz, não é, Vanessa? Fica complicado. Como é que você adquire um bem, né, desempregado, sem dinheiro, né? E, Vanessa, eu vou pedir para você contar aqui, desde o período que quando você começou aqui, algumas coisas que você já conquistou com esse trabalho aqui. Você pode compartilhar com a gente? Alguma coisa que você, cara, eu comecei aqui, o negócio, graças a Deus, prosperou, foi difícil no início, mas eu consegui conquistar algumas coisas. Você pode compartilhar algumas coisas que você conquistou com esse negócio aqui? Então,
Eu conquistei bastante coisa já, né, com o trabalho daqui, né, até mesmo essa questão, né, hoje em dia a gente que trabalha assim, né, por conta própria, então é muito complicado você, né, vamos botar assim, você ter o termo que eu vou usar, português claro, né, você ter assim, o nome limpo, vamos botar assim, a gente que é, né, mais humilde, entendeu? Então é complicado a gente ter o nome limpo. Graças a Deus, mediante meu trabalho é que eu consegui limpar meu nome, que eu lutei muito para poder conseguir já limpar meu nome. E além da nossa casinha que a gente também conseguiu, né, a gente entrou também aí numa questão de conseguir também um veículozinho novo, né, conseguimos conquistar também com o trabalho daqui, né, um veículo novo, né, aí a gente tem o trabalho e tem o zinho para poder, né, mais novo para poder sair, né, passear com os filhos e tal, né, e várias outras coisinhas que a gente, né, vai conquistando para casa, que a gente sempre tem um sonho, né, e não podia, mas aí hoje, graças a Deus, tem minhas coisinhas novas dentro de casa. A maior parte que eu tenho foi tudo conquistado com o dinheiro daqui. Olha que legal, gente. Isso aí é um problema realmente, Vanessa, que você colocou, eu vou fixar nisso, porque muitas pessoas passam por essa questão também, que é em relação à questão de dívida, endividamento, que as pessoas precisam para poder pagar suas contas e tudo mais. E olha que conquista bacana. Então, essa eu quero dizer, para você que está aí, que de repente está com uma situação complicada, meu nome está lá no nome sujo, não sei o que e tudo mais, cara, se você não agir, se você não tivesse aqui, provavelmente não teria resolvido essa questão. Com certeza. Então isso foi uma das conquistas. Então você, meu amigo, que tem o desejo de empreender, mas coloca muitos empecilhos, muitas dificuldades, cara, tá na hora de você sair dessa zona de conforto, dessa acomodação e fazer acontecer na tua vida. Ah, você tá com o nome sujo, você quer limpar o nome? Cara, olha no local onde você vive, onde você mora, vê o que você pode fazer para ajudar as pessoas locais ali. Foi o que ela fez aqui. Ela é moradora do bairro também. Então ela viu uma necessidade e decidiu acreditar e investir naquilo. Dá medo? Dá medo. Com certeza ela não veio com total segurança. Poderia não dar certo, mas se você não tentar, né, Vanessa? Você nunca vai saber. Então, dará certo ou não. exatamente. Então essa é a grande questão para você. E olha as conquistas pós isso. As coisas começam a acontecer. Desde o momento que vocês começaram, né, Vanessa? As coisas começaram a andar e caminhar a favor de vocês. Por quê? Você colocou aqui no início, como você falou, os 10 frangos. Foi vendendo. Opa, teve uma demanda. Eu acredito que no início as pessoas vinham aqui e se frustravam. Ah, já acabou? Acabou. E hoje, mesmo com as 3 frangueiras, eu vou falar por experiência própria. Eu já cheguei aqui e não tinha mais. Vocês acreditam nisso? Isso 11 da manhã. Exatamente. Gente, 11 da manhã, mentaliza comigo. Acabou. Olha que coisa bacana isso. Olha como é que as coisas, como é que Deus, as coisas vêm ao nosso favor quando a gente decide fazer, quando a gente acredita, né, e decide fazer isso. Vanessa, eu dei um exemplo no material que eu fiz, que tem no canal, uma necessidade também de bairro, que é local. Eu dei 2 exemplos. Eu vou pegar um aqui, Lava Jato. As pessoas que têm carro precisam de alguém para lavar. Sim. Se você tiver pelo menos uma esponja, não é? Um detergente, alguma coisa que você possa começar, por que não começar? Lavando o carro do seu vizinho, da pessoa da tua rua ali, você decide fazer aquilo. E dei outro exemplo, aqui no bairro tem muitos condomínios. A pessoa pode ser um cuidador de pet. Quanta gente não tem pet aqui e às vezes na correria não tem tempo para descer com o cachorrinho, com o animalzinho, para dar uma volta, para o bicho não ficar estressado dentro do apartamento e precisa de alguém para fazer isso. Eu acredito, né, que se alguém quiser aqui, que estiver me vendo aqui agora, for morador aqui do bairro de Maria Paula e tiver essa visão, de repente vai conseguir aí investir, empreender como cuidador de pet. Lava Jato aqui até, graças a Deus, tem bastante. Mas cuidador de pet, eu não costumo ver por aqui não. Então eu já tô te dando um site aí. De repente você que quer começar e você gosta de animais, tem que gostar também, né, Vanessa? Gostar. E você gosta de animais, de repente, quem sabe, né? Um cuidador de pet. Então, Vanessa, como é que é esse dia a dia seu aqui? Você
Fica aqui só finais de semana, feriados? Como é que funciona? Fala um pouquinho pro pessoal que tá assistindo a gente. Então, no início, né, eu vinha só os domingos, aí depois fiz uma experiência aos sábados, as pessoas procurando muito aos sábados, fiz uma experiência aos sábados e teve uma boa saída, e daí eu comecei a vir aos sábados também. E por incrível que pareça, aos feriados, as pessoas também me procuravam, só que eu por medo também, achava que, e se não sair? Às vezes 1 ou 2 só procurando, né, e tal, e se não sair? Quando foi agora, exatamente nesse feriado de quinta-feira, do dia 1º de maio agora, eu resolvi, falei pro meu esposo, eu falei, poxa, eu vou ficar em casa, não vou viajar, não vou pra lugar nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vai que surge, né, uma boa quantia lá e tal, então vamos trabalhar. Aí vim pra cá trabalhar, né, por incrível que pareça, eu vim com uma máquina só, por medo, né, trouxe uma máquina só que comporta 30 frangos, só que me deparei com uma fila enorme e muita gente ficou sem frango. Se eu trago 2 máquinas, iam 2 máquinas brincando, né? Isso no feriado. Então, a partir de agora, já sabendo disso, eu vou fazer o quê? Sábados, domingo e feriados. Estarei aqui firme e forte. Então, galera, você que é aqui de Maria Paula, fica ligado. Feriado, você não tá a fim de cozinhar aí, você, dona de casa aí, a esposa do lar e tudo mais, quer pegar um franguinho aqui na rua Dalva Raposo, Maria Paula, tem as plaquinhas aqui, quem passa na principal, você vai ter as placas ali. Falando sobre isso, então não tem problema, é só você vir aqui, seja sábado, domingo e agora feriados também, que ela fez experiência. E uma coisa muito bacana em relação a isso é que no feriado você veio com medo, não foi isso? Medo. Vim com muito medo, né, porque é um feriado prolongado, né, eu fiquei, e se não tiver, o pessoal não tiver por aqui, né, porque feriado prolongado, as pessoas resolvem, né, sair, passear ou viajar e tal. E aí, o que acontece? Eu fiquei, e se o pessoal não estiver por aqui? Mas se eu ficasse com medo, eu não teria vendido os 30 e teria ficado devendo a quantidade que eu fiquei devendo ainda, né? Então, foi uma experiência muito boa. Tá vendo? Então, se você tem medo, a dica que ela tá dando é o seguinte, vai com medo mesmo, não tem problema não. E ela foi estratégica. O que ela fez? Ela fez com uma quantidade menor para fazer a experiência. Deu certo, viu que tem demanda, aí você vai com tudo na próxima e as coisas começam a acontecer. É assim, pessoal, que os negócios acontecem. É assim que as coisas fluem. Você tem que dar o primeiro passo. Não adianta você ficar com medo e ficar dizendo, mas e se? O e se é um problema na vida do empreendedor. E se não der certo, né? Imagina tanta gente hoje que é bem-sucedida, tem sucesso na vida, nos negócios, né, trabalhando duro aí, se ele ficasse com medo, né? Imagina, de repente, se o cara que trabalhou na invenção do telefone, ele ficasse com medo, né? A gente não estaria fazendo isso aqui hoje porque a gente não teria a câmera para poder gravar, o telefone aqui para poder fazer como um microfone e tudo mais. Sabe, as pessoas acreditaram, e realmente no início é difícil, é complexo, mas as pessoas conseguem, né? E Vanessa, uma coisa que eu observei aqui é que você expandiu um pouco, eu até vi, além do frango, você colocou outros produtos. Da onde você pegou essa ideia, você fez um teste, como é que foi? Sim, eu fiz um teste, né, porque o meu pai mora num local que é roça, né, e o povo gosta, né, esses produtinhos assim da roça, né, coisas mais naturais da roça, porque aqui na cidade tudo é cheio como é que eu posso dizer? Conservantes, né, para poder manter e tal. E lá não, lá os produtos são realmente direto, né, coisas bem mais naturais, né, feito por lá mesmo. Aí a gente resolveu fazer essa experiência também trazendo uns docinhos da roça, uma cachaçinha da roça, que o povo da cidade gosta bastante, né? Então, são tudo coisas, produtos naturais, tudo fabricado lá mesmo, né? E graças a Deus tá indo, porque os docinhos ali, por exemplo, né, tiveram uma saída enorme, doces em compota, goiabadas com pouco açúcar, né?
e a cachaçinha também. Então eu tô vendo que daqui a pouco eu tenho que retornar lá para buscar mais, porque aí o cliente já gosta, acaba, quer mais. Vem, às vezes eu não tenho. Então agora eu preciso manter esse padrão aqui, né? E pretendemos crescer um pouquinho mais daqui para frente, se Deus quiser. Tá vendo, pessoal? É assim que começa. Primeiro você começa, depois você vai melhorando. Ela começou só com frango, com uma maquinazinha só, com 10 frangos, depois foi para a segunda, hoje está na terceira e hoje ela já vê necessidade de mais uma máquina. E com isso, com tudo isso, ela fez a experiência dos dias, né? Era só domingos, ela fez a experiência do sábado, deu certo. Fez a experiência agora do feriado, e era que feriado prolongado, que foi um feriado de quinta-feira, né? Então, geralmente, o pessoal viaja na quarta e só volta na outra semana. Na outra semana. Então, ela fez o teste, deu certo, fluiu. E agora ela trouxe aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma mesa aqui tem a cachaçinha, tem os doces aqui, bem interessante. E tá tendo demanda também para isso. Então, você começa e você vai melhorando. Daqui a pouco, quem sabe, Vanessa, uma rede aí de Master Frango espalhada, não só no bairro, mas por São Gonçalo inteiro, quem sabe alcance Niterói, e as pessoas não peguem essa ideia e queiram usar também a sua marca no futuro. Tudo pode acontecer, Sim. né? Não é verdade? Tudo pode acontecer. Vanessa, obrigado aqui por esse bate-papo com a gente, obrigado por dispor aqui do seu tempo, que eu vi que teve até, pessoal, vocês vão ver aqui, eu vou trabalhar depois nisso, teve umas coisas bem inusitadas aqui, a gente tá falando, passa na frente, o pessoal da moto passou aqui gritando, dando um salve pra gente. Esse é o barato de você fazer no local, sabe? De você fazer na essência do local, porque às vezes num estúdio, né, Vanessa, uma coisa fica muito fria, e aqui é orgânico, a gente tá na rua, literalmente na rua, os frangos já estão aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, assando, já tem os produtos que ela vende aqui, as pessoas estão passando, já veio gente aqui para poder botar no caderninho que tal hora vai vir buscar, já garante o seu, para não ficar sem, porque se chegar lá para as 10 horas, pessoal, 10h30, acho que é meio difícil achar aqui, mas você pode tentar, né? Se você mora perto aqui, você pode tentar. Então, Vanessa, considerações aí, qual é a dica que você deixa para a galera que quer empreender, que de repente está aí? Tem até boas ideias, mas tem medo de começar. Qual é a ideia que você deixa para esse pessoal que está com medo de começar aí, que está travadão em casa? O que você poderia falar para esses empreendedores aí? Então, o que eu tenho para dizer para esses empreendedores, né? Não tenha medo. Em primeiro lugar, renove sua fé, né? Fé em Deus e pé na estrada, porque se você tiver medo, você não consegue conquistar nada, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? E não fique travado, não tenha medo, não deixa esse medo deixar você, deixar as pessoas, não deixar as pessoas saberem quem você é, o que você tem de bom, o que você faz de bom. Não deixa esse medo te travar dessa forma, porque um dia eu também tive, mas eu fui em frente, porque se eu continuasse com meu medo, eu hoje não estaria aqui para atender o público que eu atendo. Então, não tenha medo. Primeiro lugar é fé. Fé em Deus e mão à obra. É isso aí, galera. Show de bola. Um abraço!